Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Esta é uma live da Igreja Milagres aos Pés da Cruz. E estaremos juntos até as 20h30 para transmitir o poder de Deus. E eu creio que através desta live, Deus, Ele vai falar poderosamente. Aleluia! Eu creio que através desta live da Milagres aos Pés da Cruz, o Senhor Deus, Ele vai se apresentar para você. Ele vai mostrar a glória dEle para você. Você que precisa de uma resposta, você que precisa de um milagre, Deus, Ele está pronto para lhe responder. Deus, Ele só quer que você tome uma atitude e se coloque diante dele. E com certeza o Senhor Deus irá se apresentar para você. Com certeza a glória de Deus irá se manifestar na sua vida. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Desde já, deixa aí um copo com água que no decorrer desta programação, deste vídeo, nós estaremos fazendo a oração poderosa. E eu creio que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Esta é uma live da Igreja Milagres aos Pés da Cruz. Aleluia! Oh, que maravilha! E o poder de Deus vai te alcançar. O poder de Deus vai te abranger. O poder de Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Porque o nosso Deus, cuja presença eu estou, Ele é poderoso para se apresentar a você e abençoar poderosamente a sua vida. Daqui a pouco nós estaremos dando uma palavra de fé para que assim o poder de Deus se manifeste na sua vida. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é grandiosa. E eu tenho uma plena convicção que a palavra de Deus vai mudar o curso da sua vida, vai mudar a sua história. Eu quero chamar a sua atenção, porque amanhã nós estaremos no grande clamor da realização dos sonhos da família. Olha que maravilha! Realização dos sonhos da família. E eu sei que você traz no seu coração um sonho, e Deus, Ele quer realizar esse sonho. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, fala que o próprio Deus, olha só, é forte isso, o próprio Deus, Ele foi até a casa de Abraão. Olha aí, isso é forte demais. Sandro Medeiro está conosco, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Isso é muito forte. Imagina você, o próprio Deus foi até a casa de Abraão para abençoar Abraão, para realizar o sonho de Abraão. Olha aí que coisa poderosa. Esse é o nosso Deus. Deus, Ele fez uma visitação a Abraão, e o mesmo Deus também, Ele irá te visitar. O mesmo Deus vai apresentar-se para você, para que você veja a glória de Deus, veja o poder dEle na sua vida. E Ele é poderoso para realizar o milagre em nome do Senhor Jesus. Está conosco também o pastor Leandro, que Deus abençoe fortemente o Senhor, seu ministério, a sua família. E vamos nessa fé, porque o poder de Deus é grande. Então imagina você, aleluia, o Senhor Deus visitar Abraão para realizar o sonho de Abraão. É esse Deus poderoso que eu estou pregando, que eu estou falando através desta live.
É esse Deus grandioso que quer realizar o seu sonho, que quer se apresentar a você. Aleluia! E amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos no grande clamor, no grande culto da realização dos sonhos da família. São muitos milagres, são muitas pessoas testemunhando daquilo que Deus está fazendo na sua família. São pessoas que estão dando testemunho grandiosos de libertação, de transformação. São pessoas que estão chegando até o altar de Deus para contar aquilo que Deus fez na sua vida, na sua família, ao participar deste grande clamor da realização dos sonhos da família. Está conosco também um bispo André, que Deus abençoe o senhor, sua esposa, o seu ministério, em nome de Jesus. E a live da Milagres aos Pés da Cruz, ela tem o objetivo de transmitir a glória de Deus, o poder de Deus. Aleluia! Sem o poder de Deus não acontece nada. Sem a presença de Deus não acontece nada. Aleluia! E hoje nós estaremos diante do Senhor, num grande clamor, à meia-noite, às 3 horas da manhã e às 5 da manhã. Olha aí, olha só, apresentando a Deus o culto que estaremos realizando domingo, às 9 da manhã. Olha só que bênção, que maravilha. E quando nós clamamos a Deus, aleluia, o poder de Deus se manifesta, se apresenta. Nós temos uma equipe de fé que antes de começar o culto está lá de joelhos dobrados, orando, clamando, buscando a Deus. A Milagres aos Pés da Cruz é um ministério de oração, uma oração que não para, oração que é feita meia-noite, como eu disse, 3 da manhã, 5 da manhã, tem uma equipe de fé em oração antes de começar o culto, e temos a virada no altar de Deus, aonde subimos às sextas-feiras no altar de Deus, às 0 horas, e vamos até às 5 da manhã em oração. Aleluia! A oração, ela tem poder. A oração, ela faz coisas grandiosas acontecer. Basta você invocar o Deus Todo-Poderoso. Basta você se colocar diante dele, dobrar os seus joelhos e conversar com Deus. A Bíblia Sagrada em Isaías fala: vinde e rasuremos. Olha aí, olha só, Deus chamando para uma conversa. Deus está a dizer: vinde e rasuremos, conte para mim o seu problema, a sua dificuldade, aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando. Ele é poderoso para resolver o seu problema. E amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos no grande culto da realização dos sonhos da família. E Deus, ele quer realizar o seu sonho, assim como realizou o sonho de Abraão, assim como ele foi na casa de Abraão. Deus, ele foi visitar Abraão. Deus, ele foi até a casa de Abraão para mudar a história de Abraão, para realizar o sonho de Abraão, para assim mostrar a glória dele a Abraão. E o mesmo Deus também, através da presença dele, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Esse é o nosso Deus. A Bíblia Sagrada, no Salmo 86, está aqui, ó, a Bíblia Sagrada, no Salmo 86, vamos lá, aqui, ó, Salmo 86, sabe qual é o título dessa mensagem do Salmo? Espera só um minuto. 86, está escrito assim, ó: Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Olha aí, esse é o título dessa mensagem do Salmo 86.
E o que é implorar? Pedir, invocar. O que é implorar? Suplicar. E a Bíblia está dizendo que Davi está implorando, suplicando, rogando, pedindo ardentemente o socorro de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Davi está pedindo com urgência o socorro de Deus. A palavra ardentemente quer dizer socorro. Davi estava pedindo uma resposta imediata, com urgência. Olha aí, Davi se colocou diante de Deus para implorar ardentemente, suplicar com urgência, suplicar uma resposta imediata. E no Salmo 86, que aqui está, no 1, Davi, ele diz assim: ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, melhor dizendo, inclina os teus ouvidos à minha oração, porque estou necessitado e aflito. Olha só, Davi pedindo para Deus inclinar os seus ouvidos à sua oração. E você sabe o que é inclinar. Você sabe o que é inclinar. O que é inclinar? É eu abaixar. Então Deus atendeu a oração de Davi. Deus então se apresentou poderosamente a Davi. O segredo é orar. O segredo é buscar. O Senhor Jesus, em Lucas 18, ele deu um exemplo muito bacana. Lá em Lucas 18, Jesus ele chamou os seus discípulos. Olha só. Chamou os seus discípulos e deu uma palestra aos seus discípulos. Jesus, então, ele estimula os discípulos a orar, a perseverar, a buscar. E está escrito lá em Lucas 18, Jesus dizendo que devemos orar sempre e não esmorecer. Ou seja, não desanimar. E quantas pessoas estão deixando de orar? Quantas pessoas estão esmorecendo na fé? Quantas pessoas já largaram o Senhor Deus, já pararam de orar devido aos problemas que estão enfrentando? E Jesus, então, ele dá um exemplo e fala sobre uma senhorinha, sobre uma velhinha que tinha uma causa para resolver. E ela foi justamente a um juiz iníquo. Olha aí, um homem maligno, um homem do mal, um homem que não temia a Deus, e não estava nem aí para os homens, não estava nem aí para ninguém. E Jesus falou desta mulher, desta senhorinha, que todos os dias estava indo lá, batendo na porta e pedindo para aquele juiz resolver a causa dela. E nada acontecia. Imagina só, ela batia na porta, mas a porta não se abria. E ela ia novamente para a sua casa, voltava para a sua casa. E no outro dia, ela estava lá novamente, batendo naquela porta. E a porta também não se abriu naquele dia. O que ela fez? Volta para casa. Talvez ela deva ter encontrado no caminho pessoas que vieram desanimá-la, dizendo: olha, ele não vai atender a sua causa. Esse juiz aí é do mal, ele não teme a Deus, não está nem aí para ninguém. Mas ela sabia que através da sua perseverança, aquela porta iria se abrir. E muitas pessoas, elas têm deixado de orar. Ela tem entrado num estado de desânimo e não tem mais orado, não tem mais buscado. E essa senhorinha, ela volta lá e bate novamente na porta. Olha aqui que o Senhor Jesus estava falando para os discípulos, dando um exemplo para os discípulos. E Jesus estava dizendo, devemos orar sempre e não esmorecer. Não pode desanimar.
E aquela senhorinha jamais desanimou, ao ponto da porta se abrir. Daquele juiz falar: eu vou resolver a causa desta mulher, vou atendê-la. Você sabe o que é a batida na porta? A batida na porta representa a oração. Eu tenho que orar, eu tenho que perseverar. E o diabo, ele não quer que você venha orar, porque ele sabe que a oração, ela tem poder. Davi, no Salmo 86, como nós lemos o título, implora, ele suplica, ele roga, ele pede ardentemente, ou seja, com urgência, o socorro de Deus. Qual é a área da sua vida que você está precisando com urgência, imediato, o socorro de Deus? Qual é a área da sua vida? Você precisa desse socorro. Qual é a área da sua vida que você está ali clamando, pedindo socorro a Deus, dizendo: eu não aguento mais, me ajuda, me socorre? E Davi, então, ele implora, ele suplica, ele roga, ele pede que Deus venha lhe atender com urgência, que Deus venha lhe atender imediato. E ele fala na sua oração, ele fala com Deus assim, ó. Olha o que Davi fala com Deus: inclina, Senhor, os teus ouvidos. Davi estava pedindo a Deus para que Deus inclinasse os seus ouvidos à sua oração. E ele fala: porque eu estou necessitado e aflito. Você já viu uma pessoa aflita? É uma pessoa angustiada, desesperada. Talvez existem pessoas assim me ouvindo, me vendo, que estão num estado desesperador, angustiado, pedindo socorro a Deus. E Deus está pronto para lhe socorrer. Assim como Deus socorreu a Davi, Deus também quer te socorrer. Deus também quer se apresentar para você. Davi está implorando ardentemente. Davi está pedindo a ajuda de Deus, o socorro de Deus com urgência. Qual é a área que você precisa desse socorro com urgência? Qual é a área da sua vida que você precisa imediato do socorro de Deus? Deus atendeu a Davi. Deus se apresentou a Davi. Assim como Deus se apresentou a Salomão. Assim como Deus, ele se apresenta a Salomão e fala: Salomão, eu ouvi a tua oração. Salomão, ele vê a aparição de Deus na vida dele. E Deus se apresenta a Salomão e fala: Salomão, eu ouvi a tua oração. Olha aí, você quer ver a aparição de Deus na sua saúde? Você quer ver a aparição de Deus na sua vida espiritual? Você quer ver a aparição de Deus no seu ministério? Você quer ver a aparição de Deus? Ora, você quer ver a aparição de Deus na sua família, na sua parentela? Você quer ver a aparição de Deus? Então ora. Porque quando eu oro, Deus se apresenta. Deus se apresentou a Salomão. E por que Deus se apresentou a Salomão? Por causa da oração. Por causa da oração. E Deus falou: Salomão, eu ouvi a tua oração. Está conosco também a pastora Ana. Que Deus abençoe fortemente, grandiosamente sua vida, toda a sua família. Que Deus assim se apresente a você. Deus, ele só pode se apresentar a você através da oração. Deus, ele quer te socorrer. Ele quer te ajudar. Mas para que ele possa se apresentar a você, peça o socorro dele. Faça igual Davi. Davi falou para Deus, implorando ardentemente o socorro de Deus. Como eu disse, implorar quer dizer suplicar, gritar, pedir. E ardentemente é urgente. Imediatamente. Olha aí.
Olha que Davi fala com Deus: eu preciso do teu socorro com urgência. Eu preciso do teu socorro imediato, porque eu estou necessitado, eu estou aflito, eu preciso da tua ajuda. E ele fala: inclina, Senhor, os teus ouvidos e me ouve. Deus, ele quer inclinar os ouvidos dele para você. É isso que Deus quer. Ele quer te socorrer, ele quer tirar você desta situação. Como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração e me tirou de um charco de lama, de um charco de lodo. Deus, ele quer tirar você desta situação. Deus, ele quer mostrar a glória de Deus, ele quer mostrar a glória dele para você, melhor dizer. Deus, ele quer mostrar a glória dele para você. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 20, que havia também um homem que se colocou diante de Deus, porque vinha contra ele uma grande multidão. Uma grande multidão. E ele então pede o socorro de Deus. É Josafá, o rei Josafá. Ele adentra no templo, vai diante do altar de Deus, e ali faz a sua oração. E na oração que Josafá faz, ele pede o socorro de Deus, ele pede a ajuda de Deus. Então o que acontece ali? Deus se apresenta a Josafá. E fala para ele: Josafá, não temas, que essa luta não é tua, essa peleja não é tua. Essa luta é minha, Josafá, nela não tereis que pelejar. O que fez Deus se apresentar a Josafá? A oração. A oração, ela tem poder. Basta você se colocar diante de Deus. Basta você se colocar diante desse Deus Todo-Poderoso e pedir a ajuda dele, pedir o socorro dele, que ele vai te socorrer, ele vai te ajudar. Essa senhorinha viúva, ela teve o seu problema resolvido porque ela perseverou, ela não desanimou, ela não jogou a toalha, ela lutou, ela foi ali, na perseverança, e a porta se abriu para ela, aleluia, e o problema dela foi resolvido, a causa dela foi resolvido. Satanás, ele não quer que você ore, porque ele sabe que a oração tem poder, ele sabe que a oração tem poder. Eu estou falando do poder da oração. Eu estou falando do poder da oração. E a Milagres aos Pés da Cruz, ela tem visto a presença de Deus, o poder de Deus agir, porque esse ministério é um ministério de oração. Esse ministério é um ministério de oração. Esse ministério, ele ora, aleluia. Esse ministério tem buscado a Deus meia-noite, 3 da manhã, 5 da manhã. E antes de começar o culto, como eu disse, tem lá uma equipe de fé, de joelhos dobrados. Olha aí, orando para Deus abençoar o culto e fazer maravilhas. Aleluia. E às sextas-feiras, nós estamos no altar de Deus. Entramos no altar, subimos no altar às 0 horas e descemos do altar às 5 horas da manhã. Olha aí, Deus, ele tem se apresentado grandiosamente. E são muitas pessoas que têm dado testemunhos de curas, de milagres, bênçãos familiares. É o poder de Deus. É o poder de Deus. A presença de Deus é quem faz acontecer milagres. Não é o homem, não. Não é o homem, não. É a presença de Deus. Sem a presença de Deus, não tem milagres. Sem a presença de Deus, não tem curas, não tem maravilhas, não tem sobrenatural. Porque tudo que acontece de milagres é por causa da presença de Deus. A presença de Deus, ela faz
o câncer sumir. A presença de Deus faz o nódulo desaparecer. A presença de Deus faz a AIDS sumir. A presença de Deus faz acontecer milagres. A presença de Deus faz esse cisto sumir. A presença de Deus faz o surdo ouvir, o mudo falar, o cego enxergar. A presença de Deus faz o paralítico andar. A presença de Deus faz o desviado reconciliar. A presença de Deus liberta o endemoniado. A presença de Deus faz a hérnia de disco sumir, a hérnia umbilical sumir, o bico de papagaio, artrite e artrose. A presença de Deus, ela faz milagres, porque sem a presença de Deus não tem milagres, não tem. Faça um propósito com Deus, como a igreja primitiva em Atos 12. A igreja dobrou os seus joelhos. A igreja não ficou conversinha para lá, nem conversinha para cá, não. Maria cedeu o espaço na casa dela, abriu as portas da casa dela para a oração. Não era para ficar batendo papo, falando da vida de ninguém, mal de ninguém. Não era ali uma reunião para ficar falando, apontando quem é quem, sabe? Ali foi aberto aquela porta para orar a Deus, orar. Aquele povo se reuniu ali, não era para fofocar, não. Não era para ficar apontando o dedo para ninguém, não. E assim, aquela igreja se uniu em oração. Está lá em Atos 12. Que a igreja ela fazia contínua oração a Deus em favor de quem? De Pedro. O que é contínua? Todos os dias a igreja dobrava os seus joelhos. Era um propósito. Era um propósito. E na oração daquela igreja, eles falavam: Deus, envia teu anjo lá, envia teu anjo lá e solta Pedro, envia teu anjo lá e solta Pedro. A oração mexeu com os céus, a oração faz os céus se abrir, a oração faz o anjo descer, a oração faz o Senhor, Deus poderoso, operar um milagre. Você precisa orar, você precisa se achegar mais a Deus em oração. Ele falou: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros. Então se achegue a Deus em oração, para que você veja os céus se abrir sobre a sua vida, para que você veja os céus se abrir sobre a sua família, para que haja a conversão, a libertação. Quando eu oro, os céus se abrem. Quando eu oro, o anjo vem. Aleluia! A igreja primitiva, ela não ficou de conversinha não, blá 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 não. Ela não ficou criticando A nem B, nem fofocando não. A igreja primitiva lá em Atos 12, todos dobraram seus joelhos. Aleluia! Para orar. E a oração chegou aos ouvidos de Deus. E Deus enviou o anjo lá e soltou Pedro. Aleluia! Oh, que maravilha! Glória a Deus! Deus também desceu lá no Monte Horebe. Êxodo capítulo 3, a Bíblia fala que Deus também desceu lá naquele Monte Horebe, o monte de Deus. E por que Deus desceu lá? Por causa do clamor, por causa da oração. E ele falou para Moisés: Moisés, eu desci por causa do clamor do meu povo, e eu desci para livrar. A oração faz Deus descer. Você quer ver Deus descer na sua vida? Ora! Você quer ver Deus resolver esse problema? Ora! Você quer ver Deus agir no meio da sua parentela e libertar, quebrar corrente, quebrar grilhões? Ora, porque ele vai descer. Israel estava aprisionado no Egito, sendo escravizado. E Deus desceu lá e disse: Moisés, eu desci para livrar o meu povo, mas eu desci por causa da oração deles, eu desci por causa do clamor deles. Aleluia! É isso que a oração faz. A oração faz Deus descer.
A oração faz o Senhor ir aonde você não pode. Ele envia os anjos lá. A oração fez o anjo de Deus libertar Pedro. A oração de Josafá fez os céus se abrir e Deus enviar um anjo lá para lutar em favor de Josafá. Aleluia. A oração trouxe resposta a Davi. A oração tem poder. Se você não tem um costume de orar, passa a orar. Só verá a glória de Deus se você orar. Não deixe de orar, não jogue a toalha, não se desanime. Aquela viúva que Jesus falou em Lucas 18 é um exemplo que Jesus deu aos discípulos, dizendo: olha aí, essa senhorinha perseverou, rapaz. Tu pensa que ela não encontrou pessoas no caminho para desanimar, para ela parar de orar, para ela parar de ir lá? Mas ela continuou a bater. E a batida representa a oração. Ora que Deus ele quer descer na sua vida. Ora que Deus quer se apresentar a você. E falar em oração, nós vamos orar agora. Está aqui meu copo com água. Tem outro copo com água aqui, ó, que é do Senhor Jesus, que está nos orientando nesta live da Igreja Milagres aos Pés da Cruz. Eu vou orar, mas quem vai fazer os milagres é o Senhor Jesus. Eu vou orar e Deus vai abrir os céus e vai tirar do teu corpo essa doença, essa enfermidade. Deus ele vai levantar o que está caído na fé. Deus vai dar força aos que estão sem força. O abatido, Deus vai dar graça. Deus ele vai te abençoar. Se tem alguém hospitalizado, não se preocupe não. Esse Deus vai enviar o anjo lá. Esse anjo vai entrar nessa enfermaria, na UTI, na CTI, na sala vermelha, na sala amarela, seja onde for, no presídio. Ele vai lá e vai libertar esta pessoa, vai curar esta pessoa. Esse vício maldito da cachaça, do cigarro, das drogas, vai cair por terra, porque a oração tem poder. Vamos falar com Deus? Pega seu copo com água e vamos falar com Deus. Ó poderoso Santo de Israel, eu oro em favor de cada uma dessas pessoas, porque eu sei que a oração tem poder. A oração, meu Deus, ela faz os céus se abrir. A oração faz o Senhor enviar o anjo. Aleluia! E nós temos exemplo disso na Bíblia, que a oração fez o anjo do Senhor ir lá onde estava Pedro. Nós temos exemplo na Bíblia que a oração fez o Senhor enviar o anjo para guerrear por Josafá. O Senhor se apresentou a Salomão. Ele pôde receber a tua visitação através da oração. Oh, poderoso Deus, se apresenta esta pessoa agora e tire esta dor deste corpo. Eu digo, nódulo desapareça, câncer no útero, no ovário desapareça, câncer de mama desapareça. Eu digo, glaucoma, miopia, catarata, sai destas vistas. Surdez, sai agora. Paralisia, sai agora. E eu digo ao paralítico, anda. Eu digo ao cego, passa a enxergar. Eu digo ao surdo, passa a ouvir agora. Eu digo, câncer, sai deste corpo agora. Nódulo, desapareça. Cisto. Eu digo, essa hérnia umbilical, essa hérnia de disco que está te escravizando. Eu digo, desapareça agora a hérnia, pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Visita esta pessoa que está hospitalizada, desenganada pelo recurso humano. Que o milagre aconteça. O milagre da ressurreição. Muda o quadro clínico desta pessoa. Que essa doença incurável desapareça desse corpo. Aquilo que está dando vida a esta doença, a bactéria, o vírus, o micróbio, desapareça agora pelo poder de Deus. Que o Espírito Santo fortaleça a fé daqueles que estão sem fé.
Que o Espírito Santo levante o que estão caído, desanimado. O desengrejado volte agora, o desviado reconcilie agora, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, consagra esta água, meu Pai. Que esteja nessa água o teu poder, tua virtude. Que nas moléculas dela agora tenha o sangue do Cordeiro. Você que crer, beba desta água. E receba o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe fortemente. Nós estaremos hoje, às 0 horas, às 3 horas da manhã, às 5 horas da manhã, em oração. Se você deseja receber uma oração, deixe o seu pedido ou nome de alguém no rodapé do vídeo, que estaremos apresentando a Deus. A Milagres aos Pés da Cruz é um ministério diferenciado, é um ministério de oração. Essa igreja ora, meia-noite, 3 e 5. E sexta-feira subimos o altar meia-noite e descemos às 5 da manhã. E tem uma equipe de fé que ora também antes de começar o culto. Se você crê no poder da oração, deixa aí o pedido, que nós vamos apresentá-lo às 0 horas, às 3 horas da manhã e às 5 horas da manhã. Aleluia! Esse ministério é de oração. Aleluia! Oh, glória! Oh, maravilha! E amanhã, às 9 da manhã, é o grande culto da realização dos sonhos da família, e Deus quer realizar o seu sonho, Deus quer te visitar, Deus quer ir na sua casa, como foi na casa de Abraão, visitou Abraão e realizou o sonho de Abraão. Esse é o nosso Deus, que Ele quer te visitar, Ele quer ir até a sua casa. E como Deus vai chegar na minha casa? Através da oração. Ele vai se apresentar a você e vai resolver o seu problema e vai salvar a sua família, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e assim vai nessa fé, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.